Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios de Mãe. Meu nome é Fernanda Toledo e essa é minha sócia Aline Alves. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante para todo mundo que nos ouve. E para isso, a nossa convidada mais que especial de hoje é a Ana Letícia Cornetti, que é psicóloga perinatal e educadora parental. Seja bem-vinda! Obrigada, Aline. Obrigada, Fernanda, por me receber aqui para a gente dialogar sobre esse assunto tão importante que é a saúde mental materna e também todo o cotidiano de uma mãe, que acontece, às vezes, também durante a partilha de vários cafés por aí, né? Exatamente. Lê, você me permitiu, né? Chamar de Lê. Lê, seja bem-vinda, fique à vontade. A gente trouxe aqui um café especial para te receber, para você ficar bem à vontade, se sentir mesmo conversando com as amigas num café. Essa mesa foi montada pela Jaque, da Panigosto, e é linda, né? Para você se sentir em casa. Linda, tem mesmo o carinho e o olhar e o toque de mãe e mulher. Exato, então fique à vontade para você desfrutar aqui dos quitutes enquanto a gente conversa, tá bom? Lê, eu acho que o principal que eu queria que você explicasse um pouco qual é o que uma educadora parental faz e uma psicóloga perinatal. Joia. A gente fala, bom, vamos traduzir agora, né? Sim. O que é uma coisa e o que é outra. Quando a gente fala em perinatalidade, a gente está falando em tudo aquilo que gira em torno do nascimento. Tentar gestar, parir. Então, em torno do nascimento, e tem muita relação com as questões corporais também e emocionais que vão atravessar esse período. Quando a gente fala de parentalidade, a gente está falando do processo de se constituir enquanto pai, mãe, mas também tios, avós. A gente vai falar de avosidade, por exemplo, né? Então, essa é a diferença. Então, uma pessoa, ela pode não gestar, mas ela pode se constituir como mãe, como pai, através de uma adoção, por exemplo. Sim. Então, por isso é que são guarda-chuvas que se abraçam ali e que atravessam esse percurso do maternar, do paternar. E dentro da psicologia, isso é uma especialização? Você escolheu trabalhar com isso? De que forma você chegou até a escolha de que iria trabalhar com isso? Isso, então eu sou psicóloga há 14 anos já e trabalhei em diversas áreas diferentes, então em gerenciamento de risco no transporte, em psicologia escolar, mas a partir do momento em que eu me vi grávida, me vi gestante, precisando me entender enquanto mãe, além de mulher, além de esposa, além de amiga e todas as outras funções. E também diante de uma depressão pós-parto não diagnosticada no momento, percebendo a dificuldade das mulheres receberem o suporte adequado nessa fase, eu digo que eu me pari psicóloga perinatal e parental também. Eu não escolhi, eu fui escolhida. Eu senti o chamado para atuar nessa área e ser suporte também para outras mulheres nesse momento de vida. E acho que é interessante a gente trazer esse tema, né, da depressão pós-parto, porque é um tabu muito grande da mulher que teve isso, primeiro receber esse diagnóstico e depois assumir que ela teve esse diagnóstico. Porque eu costumo dizer isso, né, muito, que parece que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tudo gira em torno da culpa materna, né? Você percebe isso nas mulheres, que elas têm realmente essa dificuldade de dizer, parece que ter depressão pós-parto é feio, é errado. Porque é pra gente se sentir feliz, porque a gente pariu, é uma criança, é uma bênção, mas são tantas coisas acontecendo. Tantas coisas acontecendo. Então, se a gente pensar em termos de números, a gente pode até fazer uma diferenciação entre baby blues e depressão pós-parto. Então, baby blues,
ele acontece em 80% das mulheres, mas eu brinco que eu sinto que todas passam, mas apenas 80% se reconhecem, e que é um quadro autolimitado, ou seja, ele passa por si só, que são aquele típico, cheguei em casa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui com esse bebê? O que eu fiz com a minha vida? De repente, o marido ou o companheiro ou a rede de apoio perguntar, você precisa de alguma coisa? E eu falar não, e eu chorar, porque eu preciso de muita coisa. Eu preciso de colo, eu preciso de escuta, eu preciso me entender, eu preciso reconhecer esse bebê. Gente, eu passei por isso, não sabia. Não sabia que tinha nome. Gente, o auge do Baby Blues, que também tem a ver com questões hormonais, ali no pós-parto imediato, né? Então, a partir do nascimento da placenta também. E os 3, 5 primeiros dias, a mulher vai sentir o auge dessa oscilação de humor. Então, uma hora ela tá feliz, ai, que bebê lindo, ele parece comigo. Outra hora, triste, chorando, sem saber o porquê. Isso é esperado, mas a gente espera que isso se dilua com o passar do tempo. Diferente da depressão pós-parto, que a Fiocruz fez um estudo e que aponta que no Brasil quase 27% das mulheres vão ser identificadas com depressão pós-parto. Isso é um número muito grande. Muito grande, né? Porque o que a gente percebe que ao invés desses sintomas de tristeza, às vezes uma dificuldade para dormir, mudanças no apetite, elas acontecem e se prolongam. Então, enquanto no Baby Blues isso passa por si só, na depressão pós-parto ela vai precisar de uma intervenção terapêutica e às vezes medicamentosa. Então, o que eu costumo dizer, na dúvida, levanta a mão, porque toda mulher que está angustiada, em sofrimento, ela merece se sentir cuidada. Ela merece se sentir ouvida. Sim, Deixou a gente pensativa. Eu tô me lembrando aqui que quando o Vitor nasceu, meu mais velho, era época de junho, e pegou uma semana que, assim, era muito frio, muito chuvoso. Então, eram uns dias cinzas, frios, chuvosos, e eu sozinha com o bebê. Então, eu sentia tudo isso dentro, mas você acaba sentindo vergonha de falar exatamente pelo que a gente estava falando lá atrás. Porque quando você diz que você tá triste ou que você não tá bem, a pessoa pergunta assim, mas tá tudo bem, seu bebê é saudável, você tá bem, é uma bênção, você não queria ser mãe? Aí, são tantas coisas que vêm que você tem medo de contar o que você tá sentindo. Exatamente, porque as pessoas dizem, idealizam a maternidade como se ela tivesse só um tom. Só cor-de-rosa, só vermelho, só a cor do amor. Exatamente. E quando a gente olha de perto, é uma relação como qualquer outra. Então, eu sempre costumo perguntar para os casais, quando eles chegam para atendimento, foi amor à primeira vista? Aí eles dizem, às vezes sim, às vezes não. Às vezes foi um paquerou o outro, um paquerou mais, o outro menos. Às vezes um ficou ali convivendo até que o amor foi sendo construído. Então, nasce um bebê, nasce uma mãe recém-nascida, aprendiz, precisando aprender a se relacionar com esse bebê ao mesmo tempo em que ela também está se relacionando consigo. Eu falo que é a gente trocar o step do carro com o carro andando. Né? Então, algumas mulheres vão ficar constrangidas, não vão sentir que tem espaço para dizer, eu tô sentindo tristeza, porque eu sinto saudade de quem eu era. Eu sinto saudade da minha autonomia para ir e vir. Eu sinto saudade de poder fazer xixi a hora que eu quiser. Eu sinto saudade de poder simplesmente falar, estou com sono, vou dormir. Ai, sem alguém interromper o meu sono. E alguém que eu amo, ou que eu tô aprendendo a amar, ou que eu quero cuidar, mesmo que o amor ainda não tenha nascido. Então, é muito delicado. A gente precisa construir uma cultura de acolhimento com os sentimentos maternos para além do amor. E quando as suas pacientes chegam até você, elas já estão paridas e já estão, assim, tipo, vivendo o olho do furacão? Ou é uma coisa que acontece até antes? Existem as pacientes que estão lá se preparando para parir e te procuram. Como é que é isso? Olha, tem de tudo um pouco, assim. Eu percebo que muitas vezes elas vão investir o dinheiro e o cuidado
no quê? No parto, no enxoval. E esquecem que cuidado emocional faz parte, ou deveria fazer parte do enxoval. Então, algumas chegam na gestação pensando, olha, eu tenho algumas questões aqui que eu quero trabalhar, porque eu não quero transbordar isso para a gestação e para o bebê, não quero transmitir os meus traumas, né, digamos assim. E outras vão chegar no olho do furacão com a seguinte frase: por que eu não vim antes? Eu queria ter vindo antes. Então, Tem um pouquinho de cada. um pouco de cada. Acho que isso também tem a ver com conhecimento, né? De saber que existe um profissional que cuida disso. Sim, sim. Que dá para fazer pré-natal psicológico também. A gente faz termo pré-natal psicológico, obstétrico para cuidar do desenvolvimento do bebê, mas a gente esquece de fazer pré-natal psicológico para entender como estão as nossas emoções, como a gente tá nessa relação que tá nascendo, inclusive com a gente mesma, com esse corpo que se transforma, que a gente muitas vezes não se reconhece mais, com esse encontro com esse estranho conhecido que vai ser às vezes o parceiro ou a parceira, né? Que eu falo, gente, eu nunca vi o meu marido enquanto pai. É uma versão nova que eu posso amar e às vezes eu posso olhar e falar, nada a ver. O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com isso enquanto casal, enquanto família? Gente, são muitas questões. Eu ia falar exatamente isso agora. E que faz com que a gente pense, né? Por exemplo, eu trabalho com diversas famílias. E aí, cada família é diferente. Um pensamento diferente, é uma mãe diferente, é um pai diferente, uma criança diferente. E aí, quando você traz isso, né? Vamos pensar que a mãe tá nascendo, o bebê tá nascendo. E essa construção gera expectativas, né? E aí, trazendo para um tema que a gente gosta, que eu particularmente adoro abordar, que é a questão das crianças atípicas. Fico pensando nessa mãe quando ela descobre que a criança tem algum tipo de neurodiversidade, é atípico. É viver tudo isso de novo. De novo. Né? Porque você já passou por ali, você já conhece aquela criança, você já sabe como que vai ser, na sua cabeça, o desenvolvimento daquela criança. E aí, tá. E agora? É também fazer um luto do filho idealizado, do filho sonhado, para abraçar e fazer as pazes com o filho real, o filho possível. Isso envolve, às vezes, dores. Isso não tem a ver com desamor também. A gente precisa desmistificar que eu sentir dores, eu sentir alguma frustração diante da minha maternidade ou na relação com o bebê ou com o filho que chega, não tem a ver com desamor, tem a ver com relacionamento, tem a ver com humanidade. Sim. E trazendo um pouco também, a gente sabe que maio a gente comemora o Maio Fruta Cor, né? E é dedicado à saúde mental materna, né, Ana? E eu queria que você explicasse mais um pouquinho como que nasceu essa campanha, como funciona essa campanha para as mães, porque eu acredito que algumas não saibam nem que existam, né? Sim. O Maio, ele nasceu em 2020, na porta de uma creche. As mães são incríveis, né? Na porta de uma creche com a Nicole e com a Patrícia, que são psicóloga e psiquiatra, percebendo a urgência do olhar para as mães, para a saúde mental materna, que principalmente na época da pandemia, se sentindo sozinhas, dentro de casa, sobrecarregadas com o cuidado das crianças delas próprias e da própria casa e de mais um monte de outras coisas, começaram a adoecer cada vez mais, tendo ansiedade, depressão, entre outras coisas. Então, elas criaram essa campanha muito inspirada nas outras campanhas que já existem, do Janeiro Branco, Outubro Rosa, como uma forma de trazer conscientização. E eu acho muito bonito quando foi escolhido o furta-cor. Por que o furta-cor? Porque a maternidade tem muitas nuances. A minha é diferente da sua, que é diferente da sua. E elas podem, em alguma medida, se conversarem, mas elas são diferentes, cada uma é única. Então, é muito bonito, né? E até o símbolo é a pérola, né? Que é esse cuidado mesmo, né? Muito legal. E essa saúde mental materna, né? Até o slogan fala, né? Saúde mental materna importa. Porque é um tabu, né? A mulher, ela acha que ela tem que ser
capaz de fazer tudo, de dar conta de tudo. E é o que você falou, em plena pandemia, né? Algumas tinham que trabalhar, algumas tinham que cuidar das crianças, tinham que cuidar da casa. E tava tudo ali, fechados, na incerteza de saber o que ia acontecer com o mundo, né? E ao mesmo tempo, não, eu tenho que ser forte. Eu tenho que… Mulher não tem que ser nada que ela não queira, não é? Isso acaba sobrecarregando muito a cabeça, né? Mentalmente falando. E a gente precisa desmistificar essa ideia de que dar conta de tudo é dar conta de tudo com as próprias mãos. Sozinhas, né? Sozinha. Se eu peço ajuda, eu também tô dando conta. Eu tô ganhando braços que vão me apoiar no que eu preciso cuidar. Se eu ponho limite, eu também tô dando conta, porque eu tô dizendo isso aqui, eu não vou cuidar disso agora. Então, essa fantasia que a gente vai girar todos os pratinhos ao mesmo tempo, sem deixar cair nenhum, vai cair. A questão é, eu vou escolher se eu vou esse aqui, agora não, eu vou pôr aqui. Ou eu vou tentar segurar todos os pratinhos e talvez caia aquele que é mais precioso para mim, aquele que mais vai doer de cair, né? Muito legal, porque é exatamente o que a gente fala desde o primeiro episódio, né, Aline? A respeito, assim, os pratinhos, a gente não consegue dar conta de tudo. Um vai cair. A gente até, por um tempo a gente brincava, né, perguntando qual pratinho que você deixou cair, porque não dá. E a gente veio já com essa ideia de, olha, se prega uma maternidade perfeita, de que a boa mãe, a mãe perfeita é aquela que dá conta de tudo, que dá conta de si, que dá conta dos filhos, que dá conta do trabalho, que tá sempre linda e plena. Peraí, e quem não dá? Como é que faz com essa pessoa? E quanta gente se via nessa condição de, meu Deus, mas aquela lá que posta lá no Instagram, que tá tudo lindo, que ainda faz atividade física e tá lá plena, mas eu não dou. Né? E quantas mães estavam nessa posição, assim, de eu não dou conta, eu não sou perfeita, eu sou um fracasso como mãe ou como profissional. Então, a ideia do acolhimento, eu achei, assim, fenomenal. Eu não conhecia, eu sou uma das que não conhecia, mas eu acho que, assim, tem tudo a ver, que as mulheres precisam disso, e não só a recém-parida, né? Todas as mães, a gente, com os filhos grandes, a gente já tem esse dilema. A gente brinca aqui que a gente é recém-parida mãe de pré-adolescente. Que é outro mundo. Então a gente vai se descobrindo em etapas diferentes. Quando né? você acha que você tá dando conta, que você entendeu como é que joga, o jogo muda. Né? Não existe ex-mãe. Uma vez mãe, a gente é mãe pro resto da vida. E aí é exatamente esse processo, né? Então, muitas vezes no consultório, por exemplo, o que a gente vai trabalhar com cada mulher é qual é a sua maternidade possível. Tudo bem você se inspirar em várias outras formas de maternar, mas o que conversa com a sua realidade? O que respeita o seu contexto? Porque senão vira um atropelamento. Não há quem sobreviva a tentar se enfiar em uma caixa da idealização que foi feita, sei lá por quem, né? Exatamente, de onde saiu isso, né? Que a gente tinha, que são as super mulheres que dão conta de tudo e que tem que fazer tudo, né? Não sei de onde começou, mas olha… A pessoa estava redondamente enganada, né? Não dá. Você estava falando, não existe ex-mãe. E antes da gente começar, você tinha falado a respeito do luto, né? De trabalhar o luto. Como é que é isso? É o luto de uma mãe que diagnosticou o filho com uma neurodiversidade, ou é do luto falecimento mesmo? Do que… Todos os lutos. Então, toda mãe em alguma medida vai viver um luto. Seja da criança que nasceu típica, porque ela também foi idealizada e também vai precisar ser acolhida como ela chegou. Então, tem um psicólogo que diz, né, que toda criança precisará ser adotada pelos seus pais. Então, porque é uma construção essa relação, mas também das crianças que têm alguma neurodivergência e das crianças e bebês que em algum momento partem, mesmo que brevemente. Então, a gente sempre fala que é o revés de um parto. A gente não espera que a morte esteja conectada à vida de forma tão próxima, mas infelizmente, às vezes acontece. E aí é preciso cuidar desse luto, dessa dor, dessa história de quem fica. E eu acho que a população geral, né, tem a noção de que o luto materno é daquele bebê que nasceu.
né? Eu acho que eles deixam muito de lado o luto materno daquele bebê que não nasceu, mas ele existe. Ele existe, ele vai ser para sempre o bebê daquela mãe. Sim, né? Existe, independente de em qual semana da gestação tenha acontecido essa perda, ou de uma mãe que tentou, por exemplo, FIV e não aconteceu, a gestação não chegou. Ela também vai passar por um luto do filho que não veio, da maternidade que não aconteceu. E isso é muito duro, isso precisa de acolhimento. E as mães precisam desse espaço para falar disso, porque a sociedade diz assim, 7 dias. Depois de 7 dias chega, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, o GALMA, que é o Grupo de Apoio ao Luto Materno, que acontece de forma online, encontros gratuitos, o objetivo é dizer, não existe ex-mãe. Você pode vir aqui falar do seu filho, seja qual idade, quanto ele viveu, o quanto você quiser. Porque a gente legitima o seu amor, a gente legitima a sua história, a gente viabiliza a sua maternidade possível, às vezes de colo vazio. E a sociedade negligencia muito isso, né? É como se nunca existisse, é o que você falou, a mãe passa por uma perda gestacional, né? Ou uma FIV que não conseguiu ter. É o que você falou, 7 dias e depois de 7 dias a vida continua. Como assim? Tá tudo normal? Não está tudo normal, né? Então, e às vezes aquela pessoa, né? Aquela mãe, aquele casal em si, quer mostrar para as pessoas que está tudo bem, né? E o quanto isso custa para aquelas pessoas, né? Então, eu sou a favor, nossa, acho linda a iniciativa de vocês, porque precisa ser dito. Essa mãe não pode guardar para ela o que ela tá sentindo, né? E quando você tem um espaço que você sabe que vai ser validado, isso é genial. Muito parabéns mesmo pela iniciativa de vocês. Eu admiro muito esse trabalho. E deixar claro, não é frescura, né? Não é frescura. Sofrimento materno não é frescura, merece acolhimento, não tem a ver com desamor, não tem a ver com falta de fé, tem a ver com questões de saúde mental que precisam e merecem cuidado. E o luto materno, né? Agora eu fico pensando aqui naquelas mães que perderam os filhos com 20 anos, 25, 30 anos. Também é um luto materno, né? Porque espera-se que eu, mais velha, vou na frente do meu filho, né? Quando tem essa inversão, quem cuida dessa dor dessa mãe também? Né? E a gente vê cada vez mais isso acontecendo. A minha família é muito grande, por exemplo, a minha avó enterrou 4 filhos antes de falecer. Como assim? Que dor é essa? Né? E aí a gente pensa só, naquela criança que tinha a vida inteira pela frente. Não, o filho daquela mãe também tinha uma vida pela frente. Né? E mais uma vez a gente deixa de lado, a vida tem que continuar, a vida tem que continuar, mas qual vai ser a vida possível de continuar? De permitir que essa mãe retome lembranças, que ela chame as memórias do filho, às vezes, durante um café, que as pessoas vão começando a dizer, não, tá bom, começam a querer mudar de assunto. Deixa essa mãe falar dessa história, ela é legítima, a saudade é verdadeira. É muitas coisas, né? Então, quando a gente fala de saúde mental materna, quando a gente fala dos desejos familiares, das expectativas que isso chega ali na família, é muita coisa para se pensar, né? Então, quando a gente se permite ter esse cuidado, e aí é onde entra o trabalho mesmo de se importar com a sua saúde mental, é muita coisa para pensar. Né? Porque além disso, a gente ainda tá pensando nos problemas que deu no trabalho, nos problemas que tem em casa, nas coisas que tem que fazer, no que eu vou fazer de almoço. Como é que dá conta? Eu acho que quanto mais você fala daquilo que te incomoda, daquela dor que você tem, mais você permite que ela seja natural, né? Não vai se tornar menos dor. Né? Não é esquecer da dor falando da dor. Eu acho que é falar sendo natural. Eu tô certa, eu tô errada. Não sei, eu acho que não existe certo e errado. Não existe certo e errado, mas poder falar ajuda a construir recursos para lidar.
Então, ajuda a dar um significado. E aí, você trazendo a questão da importância do falar em maio, que acontecem as ações do Maio Furtacor. Hoje, a gente já pode considerar que é uma campanha internacional, porque ela também acontece em outros países. É um mês que tem exatamente essa função de realização de ações, roda de conversa, palestra, ser recebida para falar em podcast desse assunto, e que vão falar sobre sobrecarga mental materna, sobre luto, que vai falar sobre depressão pós-parto, que vai falar sobre economia do cuidado. Então, o quanto o cuidado materno ou cuidado parental, muitas vezes ele é invisibilizado, mas ele custa. Ele custa envolvimento corporal, ele custa envolvimento emocional, ele custa envolvimento relacional. Então, vão acontecer várias ações. Para quem quiser acompanhar, por exemplo, as de Pindamonhangaba, as pessoas podem ter acesso pelo Instagram, @ondafurtacor.pinda. E no Instagram do Maio Furtacor, que é o nacional, as pessoas conseguem acessar as informações do Brasil, do mundo inteiro. É bem bacana. Vão existir ações em Pindamonhangaba nesse mês? Sim. Nós vamos ter no dia 18 uma corrida e caminhada. Nós teremos também no dia 24 um piquenique colaborativo entre mães. Então, como é gostoso esse encontro entre mães, com um cafezinho, com um bolo, com um pão de queijo, para partilhar de amores, dores maternas. Isso é muito restaurativo. E também vão ter outras ações que vão ser divulgadas através do Instagram. E eu também vou compartilhar através do meu Instagram, que é o Ana Letícia Cornetti, com 2tz.psi. É legal. E eu acho que assim, né? A gente falou de várias maternidades diferentes aqui, do luto materno, da saúde mental. E para você, Ana, o que você acha que você aprendeu depois que o seu filho nasceu, depois que você começou a trabalhar com isso? Tem alguma coisa assim que você traz mais para si, que você pode dizer que foi um grande aprendizado? Sim, eu tenho um lema a partir disso, né? Que é cuidar de quem sustenta a minha travessia, que sou eu. Então, se eu não cuidar de mim, se eu não estiver incluída na lista de coisas que não é coisa, são pessoas a serem cuidadas, eu não consigo existir com dignidade, eu não consigo cuidar de mais nada. Então, acho que isso é um grande aprendizado. Saber dizer não, saber pedir ajuda e dizer, opa, isso aqui eu não vou segurar sozinha não, quem vai me ajudar? Então, a gente não tem uma educação, muitas vezes, para aprender a pedir ajuda. A gente precisa autorizar as mulheres mães a pedirem ajuda e dizer que tá tudo bem, isso é humano. Isso não diminui a maternidade de ninguém, muito pelo contrário, potencializa. Você sabe que você estava falando, né, do cuidar de si, primeiramente. Um patrocinador novo nosso que apareceu ali agora, a Ruve, ela é uma corretora de seguros. E quando a gente estava conversando, ela estava me explicando sobre os diversos tipos de seguro que tem voltados para a mulher. Porque tem a questão do seguro de vida em si, mas tem também o seguro para prevenir, para você usado no caso de doenças. E eu achei muito interessante, porque é uma preocupação, né? A gente estava falando antes, né? Que depois que a gente vira mãe, a gente passa a ficar medrosa para a vida, né? De, meu Deus, eu tô dirigindo, eu tenho que dirigir com muito cuidado, porque e se acontecer alguma coisa comigo? E se eu ficar doente, né? Então, eu achei muito interessante, porque essa questão dos cuidados, se a gente for investigar, tem N possibilidades de você se cuidar de uma forma que te garanta a cuidar melhor do próximo, ou que ampare o próximo se você não estiver aqui, ou se você estiver impossibilitada. Você estava até me falando dos casos dos pais que deixam as mães, né, no caso de um diagnóstico de uma doença mais grave. Ou como é que foi a história? Você tinha me falado ou quando descobre uma doença. Precisa, de repente, fazer uma mastectomia, então... Isso que alguns maridos abandonam as mulheres. O que é muito cruel, porque é um abandono afetivo, mas muitas vezes é um abandono
financeiro, no momento de extrema vulnerabilidade dessa mulher e mãe. Então, tá vendo? Olha, é um caminho. Exatamente. Eu achei muito interessante existir um produto que acolha a mulher nesse momento. Porque já tem a questão emocional, já tem a parte financeira. Então, assim, ter alguém de suporte, ter algo para te suportar, eu achei assim, fenomenal. É muito importante saber. Bom, é um pouco assim, né? Eu posso contar com quem além de mim mesma, né? Porque às vezes essas mulheres só podem contar com elas mesmas. E falando de rede de apoio, as pessoas também às vezes pensam que rede de apoio é família, né? Não precisa ser família, rede de apoio. Rede de apoio é quem tá ali pra te estender a mão na hora que você precisa. E às vezes vai ser uma rede de apoio paga. Então, por exemplo, hoje eu moro em Pindamonhangaba, mas antes eu morava em São José. Hoje eu conto para eu vir aqui, meu pai levou meu filho para natação, vai arrumá-lo e vai levar ele para a escola. Em São José, eu apenas contava com a escola. Meu marido trabalhava em São Paulo, eu passava a semana inteira sozinha. Então, às vezes esse suporte também vai ser pago, considerando que parceiro não é rede de apoio. Colaborador no job de cuidar. Nossa, é uma diferença tão grande, né? Não é rede de apoio. Rede de apoio é aquele que estende a mão sem ter uma obrigação, né? E o parceiro, não, o parceiro tá ali. Parceiro é parceria. É parceria, né? E às vezes a gente põe eles assim como rede de apoio. Não, não é, não. Divide aqui, ó, sua vez, né? Bem legal isso. E se você tivesse que deixar, assim, uma mensagem para as mães agora nesse mês, né? Pensando na saúde mental materna. O que você falaria para elas? Olha, eu diria, de fato, olhem para si. Escutem as suas sensações. O nosso corpo comunica o tempo inteiro. Não é normal a gente colocar a maternidade num lugar de sofrimento, de peso. Será que isso está dizendo que talvez eu esteja muito sozinha? Que eu esteja precisando de companhia? Que, de repente, eu esteja precisando me entender um pouco mais? Então, o meu convite é para se olhar, para se escutar, para conversar com as próprias emoções e para se abrir, para reconstruir a própria história. Porque muita coisa muda, né? Nossa, e como? Ana, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Olha, eu tô aqui absorta, fiquei pensando em tanta coisa e a gente traz muito das vivências da gente, né? Você começa a enxergar muita coisa, identificar muita coisa. E que bom que existe um projeto, que bom que existem profissionais como você. Talvez lá atrás, 10 anos atrás, quando eu tive meu filho, eu não teria passado por muita coisa se eu soubesse disso. Então, muito obrigada pelo que você faz por nós mães, viu? Eu que agradeço o espaço que vocês abriram para falar desse tema tão importante, porque informação é semente. A gente divulga uma informação aqui, uma pessoa que nunca tinha ouvido falar da campanha ou sobre, nossa, depressão pós-parto é diferente de baby blues. Então, aquela tristeza é para passar, isso floresce. E com informação a gente salva muitas vidas. Então, eu agradeço a iniciativa de vocês. Nossa, eu gostei muito muito feliz com o episódio de hoje, porque eu acho que um dos nossos principais intuitos é levar a informação para as mães, para as mulheres, né, para as empreendedoras, e saber que existe um apoio nisso, e saber que existe uma campanha a favor disso é muito importante para todo mundo. Então eu espero que tenha contribuído para todo mundo que está nos assistindo. Olha, e você que assistiu, encaminhe esse vídeo para outra mãe, para uma gestante, porque olha, isso vai fazer a diferença na vida dela depois que esse bebê vier ao mundo. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e tá aqui sempre alerta, porque olha, como a Ana Letícia disse, informação é semente. Então vamos divulgar a informação, né, Aline? Exatamente. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo.